Olá pessoal, meu nome é Ana Flávia, sou médica veterinária e faço parte do Departamento Técnico de Nutrição aqui da Matsuda. E hoje a gente vai conversar sobre suplementação no período seco do ano, qual a importância disso e como que a gente pode ajudar, no desempenho desses animais, como a gente pode ajudar esses animais a passarem por esse período que é mais difícil, dentro do sistema de produção. Então, o que caracteriza, esse período seco do ano? Acho que é sabido, por todo mundo que é a queda da qualidade nutricional dessa forragem, assim como a queda de disponibilidade dessa forragem, O que acontece, Por que tem essa queda no crescimento? Como a gente pode ver aí, essa imagem mostra, a distribuição ao longo do ano do crescimento das principais forrageiras tropicais, como a braquiária, por exemplo, que é tão predominante dentro da bovinocultura aqui no Brasil. O que interfere no crescimento dessas forragens? Por que elas deixam de crescer agora no período seco do ano? Porque a gente tem algumas alterações, no clima, como, por exemplo, a diminuição da luminosidade, a diminuição da temperatura e a diminuição da chuva, Todas essas características, elas influenciam no crescimento dessas forragens e fazem com que tenha esse menor teor nutricional, esse menor crescimento, agindo diretamente no desempenho desses animais. Aqui eu trouxe algumas fotos para exemplificar o que acontece com essas forragens ao longo do ano. Nessa primeira imagem a gente vê uma pastagem verde, no período das águas, onde a gente tem uma alta luminosidade, a gente tem chuva e a gente tem temperaturas favoráveis. Se a gente pensar em uma braquiária, por exemplo, abaixo aí dos 25 graus Celsius, ela já tem seu crescimento não parado, mas ela já cresce muito menos do que ela deveria. Na imagem do meio a gente vê um pasto aí de transição, onde a gente já consegue ver algumas folhas secas, no meio dessas folhagens verdes. E na terceira imagem a gente tem uma forragem aí característica de um período seco, uma forragem já bem amarelada, onde a gente já, com certeza, já tem uma queda aí de um teor nutricional, além de não ter essa rebrota, certo? O que é importante? Nem sempre no período de transição a gente vai ver essas folhas secas, tá? Às vezes o produtor fala pra gente, estamos entrando aí no período seco, só que eu ainda tenho pasto, meu pasto está verde. Mas quando a gente vai ver, esse verde, do pasto já tá bem mais claro, já está um verde claro. Isso já é indicativo de que essa forragem já está num processo de transição, tá? Já caiu o teor nutricional e isso já afeta diretamente a digestão e o desempenho dos animais, como eu falei. Mas como que isso, afeta essa digestão? Como que essa mudança nas características dessa forragem afetam o animal? O que acontece com essa forragem? Se a gente pegar uma forragem de perto, aí a gente vê várias células, uma folha, por exemplo, a gente vai ver que ela contém várias células e dentro dessa célula a gente tem alguns nutrientes, como proteína, minerais, e esse conteúdo celular é facilmente digerido pelo animal, tá? Só que o que envolve tudo isso é a parede dessa célula vegetal. E essa parede contém alguns nutrientes, algumas substâncias que são mais difíceis de serem digeridos pelos animais, como, por exemplo, os carboidratos estruturais, no caso da celulose e hemicelulose, e a lignina, tá? O que essa lignina tem poder de fazer, O que ela faz? Ela pode impedir que essa microbiota ruminal utilizem, desses carboidratos estruturais, por exemplo, tá? E isso faz com que o teor dessa lignina dentro da forragem faz com que o animal tenha mais dificuldade ainda para digerir essa folhagem, tá? Essa forragem que está sendo oferecida para ele. Então, o que acontece ao longo, do tempo com a forragem, Essa forragem, quando ela vai entrando no período de transição, no período da seca, ela aumenta, seu teor de lignina, consequentemente diminuindo aí a digestibilidade. Como eu falei, ela vai dificultar que essas bactérias façam a digestão dessa forragem. E isso acontece porque, se a gente for lá recapitular, não sei se está todo mundo familiarizado, com o sistema digestivo de um ruminante, a gente, como eu falei, quem utiliza, na verdade, quem faz a digestão dessa forragem é a microbiota ruminal. Então aí na foto a gente vê que o ruminante tem 4 compartimentos, diferente de um monogástrico, que como é o nosso caso, por exemplo, ou dos equinos, que tem um estômago, o ruminante ele tem 4, Na verdade são 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro. E onde acontece as principais alterações, a quebra, a digestão dessa forragem é no rumen,
e quem faz isso é a microbiota. Então eu falei lá que a lignina vai impedir, né, vai dificultar a digestão da forragem pela microbiota. Então se a gente pensar tudo que a gente der para o animal, a gente está dando na verdade para a microbiota. A energia, a proteína, a gente está oferecendo para a microbiota para facilitar a digestão dela, tá? Então se a gente der uma fibra, aí no caso da imagem, uma fibra seca, uma fibra com alto teor de lignina, né? Isso vai dificultar porque vai ficar mais tempo ali para ser digerido, como as bactérias vão ter mais dificuldade, esse alimento vai ficar mais tempo ali no rumen e isso vai fazer com que o animal coma menos. Se o estômago dele está cheio por mais tempo, isso vai fazer com que ele ingira menos, tá? E pela queda no teor nutricional também dessa planta, esse animal vai acabar perdendo peso e diminuindo seu desempenho. Como que a gente pode medir, né, quanto desses carboidratos estruturais, de celulose, hemicelulose, eu tenho dentro de uma forragem, quanto de lignina, por exemplo? Através de algumas medições, como por exemplo, a análise bromatológica, a gente tem lá FDN. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer as substâncias que sobraram, né, depois de uma digestão em fibra, da fibra em detergente neutro. Tá? Basicamente vai ser a lignina, a celulose e a hemicelulose. Além do FDN, a gente também, a partir dessa análise bromatológica, consegue analisar o FDA, que vão ser as substâncias que sobraram a partir de uma interação aí com da fibra com o detergente ácido. Tá? Então, basicamente, vai mostrar o teor de lignina e celulose. E essas duas, tanto o FDN quanto o FDA, a gente vai conseguir ver apresentado em teor de matéria seca dentro de uma análise bromatológica. Então, quanto maior o FDN e quanto maior o FDA, mais difícil de ser digerida essa planta vai ser, tá? Essa forragem, essa silagem, enfim, a fibra que tiver disponível ali para o animal e for analisada. Então, aqui é um resumo do que a gente já falou, né? A planta, ela vai ter seu teor nutritivo diminuído, ela vai ter essa parede celular mais espessada, né, durante o período seco, ou seja, vai aumentar o teor de lignina, e conforme esse FDN aumenta, né, conforme o teor de lignina, celulose e hemicelulose presentes na parede da forragem aumentam, o animal vai demorar mais para digerir isso, vai ficar com o rumen cheio por mais tempo e vai, consequentemente, diminuir o seu consumo, tá? Então essa tabela mostra isso, né, linka tudo isso que a gente falou até agora. Então, se a gente pensar, né, eu falei do rumen, da microbiota ruminal, só que existem diversas populações, tá, de bactérias. Nós temos lá no rumen bactérias, né, além das bactérias a gente também tem fungos, protozoários e todos eles estão envolvidos na digestão de tudo que a gente fornece para um ruminante. Micro-organismos, né, as bactérias, os protozoários e os fungos, eles trabalham sob uma condição ideal. Né, eles precisam de substrato para ter sua atividade. Então, se a gente pensar aí, para um animal se manter, né, nem ganhar peso e nem perder peso, ele precisa ingerir aí em torno de 2% de matéria seca, 2% do peso vivo para se manter. E essa microbiota, né, essas bactérias, elas precisam trabalhar com um teor aí de 7% de proteína bruta para fazer esse animal se manter, tá? Então, aí no período das águas, a gente pode ter forragens com 7, com 9, com até 10, ou aí no caso de pânicos, né, que tem um teor nutricional maior, a gente pode atingir isso em questão de proteína, tá? Em mineral a gente sabe que a forragem ela é deficiente, então mineral a gente precisa suplementar de qualquer forma, tanto no período das águas quanto seca, mas com dietas balanceadas, né, no período das águas aí, um teor de proteína maior que 7%, a gente consegue fazer com que esse animal ingira mais, né, e ganhe peso, tá? Melhore seu desempenho. Só que quando a gente tem aí, entra no período seco, quando essas forragens já começam a cair, né, diminuir seu teor de proteína, esse animal já começa a ingerir mais e tem uma perda de peso aí, diminuição na sua produção. Então, como eu disse, essas bactérias elas funcionam sob uma condição ideal, né? E o que a gente quer, então, através da suplementação mineral no período seco? A gente quer fornecer, assegurar que essa microbiota ela tenha no mínimo, né, esse 7% de proteína para trabalhar. Além da proteína, claro, a gente trabalha com equilíbrio, né? Quando a gente fala de balanceamento de dieta, a gente tem que trabalhar com equilíbrio de proteína e energia. Não é só proteína que a gente suplementa, né? A gente tem que pensar na energia também. E aqui, né, a gente consegue ver a variação de proteína e energia ao longo do ano, tá? Então, se a gente vê das águas para a transição e seca, a gente vê que a proteína, ela varia muito mais que a energia. Então é por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, nas águas, uma suplementação proteica energética. Então a gente tem que pensar no equilíbrio de proteína e energia. E quando a gente vai para a seca, né, a gente vê
que a proteína ela diminui 50%, enquanto a energia aí varia de 15% a 20%. Por isso que a gente fala que o suplemento da seca é um suplemento proteico, né, um suplemento proteinado. Porque na seca a principal queda, né, que a gente tem dentro da forragem é de proteína. Então a gente tem que aí pensar nas fontes de proteína, né, dentro dessa suplementação para ajudar a microbiota a digerir toda essa forragem que eu falei até aqui. Então, qual que é uma fonte de proteína que é muito utilizada na seca? Por exemplo, a ureia, tá? E por que a ureia é tão eficiente, principalmente na seca? Como eu falei, dentro da população de bactérias, a gente tem várias espécies. E a gente tem uma população que digere, por exemplo, o amido, que a gente dá através do milho, né? Que é uma fonte de energia. A gente tem população de bactéria que digere, por exemplo, as fibras, né, que são as bactérias celulolíticas. E essas diversas populações, elas utilizam de diversas fontes, por exemplo, de proteína, para desenvolver sua função, tá? Quando a gente pensa no caso das bactérias que digerem fibra, elas utilizam amônia, principalmente como fonte de nitrogênio. Quando a ureia ela cai no rumen, ela é totalmente convertida em amônia. Por isso que ela é tão eficiente na seca, né? A gente consegue melhorar, através da amônia, o desempenho dessas bactérias para a digestão de fibra, tá? Então, por isso que é tão eficiente o uso da ureia na seca. A gente tem muita dúvida quanto à intoxicação por ureia. Qual que é o problema, né, da ureia? Por que isso pode causar a morte do animal? A ureia, como eu falei, ela é convertida em amônia dentro do rumen. E a amônia, ela é tóxica, né? De acordo com o seu teor aí. Ela é rapidamente convertida em amônia. Então, as bactérias elas vão utilizar essa amônia. E a amônia que não for utilizada por essa microbiota, o ruminante ele tem uma capacidade de reciclagem, né? Tanto de reciclagem dessa amônia, ela pode ser reconvertida em ureia no fígado, como também o organismo do ruminante ele tem a capacidade de excretar toxicidade por parte da amônia. Mas, o que acontece? Quando o animal ingere uma quantidade muito grande de ureia, e ela é rapidamente convertida em amônia dentro do rumen, às vezes essa quantidade ingerida excede a capacidade que esse organismo tem de reciclar, né, essa amônia ou de excretar. Por isso que acontece a intoxicação, tá? E por isso que é tão importante a adaptação do animal, né? É comum também o animal passar pela adaptação aí, e por algum motivo esse animal ficar sem essa suplementação por 3 ou 4 dias. Já é provado que se esse animal ficar sem a suplementação com ureia por 3 dias, ele tem que passar por todo o processo de readaptação, tá? Então, às vezes, por algum motivo aí, algum problema dentro da fazenda, esse animal fica sem consumir esse suplemento com ureia por 3 dias. Aí no 4º dia, o produtor vai lá e fornece o produto como se o animal já tivesse adaptado, né? Isso pode acarretar problemas, porque esse animal tem que passar por toda a readaptação, como eu falei. Mas a ureia, ela é sim uma fonte de proteína eficiente na seca, né? E, além disso, ela pode baratear, né, o custo. Ela é uma fonte mais barata de proteína aí para esses animais. Então, se a gente recapitular tudo que a gente falou aqui, né? Na verdade, a gente tá dando uma suplementação, tá dando proteína, tá dando uma dieta balanceada aí, né, energia, para bactéria ruminal melhorar a digestão dessa fibra para fazer esse animal ingerir mais, aumentar a ingestão dessa forragem, melhorar essa digestão da fibra. O que não pode faltar? A fibra, certo? A gente sempre bate nessa tecla, muita gente nos procura, né, querendo fazer essa suplementação, mas o que é importante? Ter a fibra. Não adianta a gente não ter o pasto e querer suplementar, porque o que vai acontecer? É o típico caso de um animal que está consumindo aí um suplemento, por exemplo, de 500 gramas, e ele consome aí 1,5 kg, 2 kg do suplemento. Por que isso acontece? Porque o animal, ele vai buscar no coxo o que está faltando para ele. Isso não vai aumentar o desempenho do animal, tá? Porque esse suplemento não foi feito para isso, foi feito para a microbiota e vai elevar o custo. E é aí que o produtor desanima. Então, por isso que a gente bate bastante nessa tecla do planejamento, da presença de fibra, né, da presença de um pasto de boa qualidade. E quando eu falo de um pasto de boa qualidade, não quer dizer um pasto verde, porque a gente sabe que no período da seca isso vai ser difícil. Um pasto de boa qualidade no período seco é o quê? Um pasto com bastante presença de folha, tá? Por mais que durante o período das águas a gente precise fazer um planejamento e isso estimule a produção de talo, né, como no caso aí de um pasto diferido, ainda assim esse pasto tem que ter uma quantidade boa de folha. Melhorar, ajudar esse animal, a gente já está ajudando através da suplementação, mas para fazer com que esses nutrientes dessa folha sejam aproveitados, tá, durante esse período seco. Então, além, né, da presença de pasto ser importante para que o suplemento tenha, né, efeito, a gente não pode também pensar em substituir
esse pasto. Não é a nossa ideia, tá? Todos os suplementos que a gente desenvolve, que a gente sempre indica para os clientes, para fazer com que o animal funcione da forma que ele tem que funcionar, ou seja, digerindo essa fibra. A gente não quer substituir o pasto, até porque o pasto é uma das formas mais baratas de produção, né? Então a gente pensa também no bolso desse produtor. Mas além de financeiramente, né, ser melhor para o produtor, a presença de fibra, por que ela é importante dentro do animal? Por que é importante que o animal tenha o acesso à fibra? Se o produtor, por exemplo, não tiver condição de diferir um pasto ou a lotação estiver muito alta dentro de uma propriedade e ele não tiver condição, né, de diminuir o número desses animais, é importante que ele tenha outras fontes de fibra, né, uma silagem, um feno. E isso é importante porque, como eu falei, a gente quer que esse animal ele se desenvolva, né, tenha um desempenho bom, mas se mantendo saudável, né? E essa fibra é importante para o quê? Para a ruminação. Como o próprio nome já diz, ele é um ruminante, então ele precisa ter esse processo de ruminação, que é o quê? Essa remastigação, né? Então o animal, ele vai regurgitar esse alimento para ser remastigado de acordo com o tamanho da fibra, e a gente precisa ter um tamanho de fibra que vai estimular ele a fazer, vai ter essa atividade de remastigação. Nessa remastigação, o que é importante? A produção de saliva. Por quê? Porque nessa saliva, o animal tem algumas substâncias, né? Como, por exemplo, o bicarbonato, que vai ajudar na qualidade, né, na saúde ruminal, né, principalmente quando a gente fala aí em pH do rumen. Quando a gente não tem esse tamponamento, né, a salivação, ou quando a gente fornece uma dieta muito quente, né, que a gente chama sem fibra ou desbalanceada, com muito amido, o que acontece? A gente estimula a produção, né, a multiplicação dessas bactérias que digerem o amido, por exemplo. E isso faz com que seja produzido outras substâncias dentro do rumen, como por exemplo o ácido lático, né? Isso vai causar uma diminuição do pH e vai causar uma acidose ruminal. Qual que é o problema disso? O problema é que essa acidose ela pode lesar a parede do rumen. A parede do rumen ela é cheia de papilas. Tá? E essas papilas são responsáveis por absorver tudo que essa microbiota produz para gerar fonte de energia para esses animais, né? Então, se a gente começa a lesionar essas papilas pelo pH muito baixo, a gente tem uma menor absorção dessa fonte de energia para o animal. Tá? E isso também vai interferir no desempenho dele. Por isso que é importante essa presença de fibra, é importante a salivação para ajudar no tamponamento desse rumen. A gente tem algumas outras, né? Consegue abrir mão de outras alternativas, como é o caso do uso de ionóforo, mas pensando na fisiologia do animal, a gente quer que esse animal tenha fibra, né? Tenha uma dieta bem balanceada, com a quantidade exata de fibra e concentrado aí para esse animal. Então, se a gente pensar em custo, né? Por que é importante essa suplementação na seca? A gente viu fisiologicamente o porquê que isso é importante, mas pensando em custo. Então, se o produtor fala, não, Ana, eu vou continuar com minha linha branca, eu uso linha branca na época das águas e eu quero continuar com essa linha branca na época da seca. Então, vamos supor aí que ele gasta X nessa suplementação de linha branca para esse gado continuar a passar por esse período da seca. Esse gado vai passar por esse período da seca e, como a gente viu, ele vai diminuir seu desempenho, vai perder peso, por mais que esse pasto tenha massa, tá? Esse pasto diminuiu, qualidade nutricional, o animal vai comer menos e ele vai perder peso, não tem jeito. Então vamos supor aí que esse animal perca uma arroba, tá? Durante esse período. Aí quando vai chegando no período das águas, o produtor ele quer investir para esse animal ganhar peso de novo, voltar a ganhar peso. Então aí ele já lança a mão de um proteinado e vamos supor que ele gasta 2x para fazer esse animal a voltar a ganhar uma arroba que ele perdeu. Então o que aconteceu aqui? O produtor, na verdade, gastou, né, os 3x, gastou o que ele investiu em linha branca durante a seca e gastou o que ele investiu em proteinado para esse animal recuperar o peso dele. E ele gastou esses 3x para esse animal voltar exatamente onde ele estava, ou seja, para ter um ganho de 0 quilos, certo? É isso que a gente sempre fala. Além de, claro, outros prejuízos, né, que esse produtor tem. Por exemplo, falando em animal de cria, essas fêmeas elas vão demorar mais tempo, né, para ganhar esse peso, vão demorar mais tempo para reconcepção. Além disso, esses animais perdendo peso, né, dentro desse período da seca, elas ainda podem interferir no desempenho do bezerro que essa fêmea está gestando,
que hoje é bem também estabelecido o processo de programação fetal. Então, algumas características do bezerro, por exemplo, são pré-determinadas durante a gestação, como o número de células musculares, a deposição de gordura. Então, se essa fêmea aqui na seca, perdendo peso, ela vai imprimir isso no bezerro, tá? É como se ela falasse, ó, a coisa aqui tá feia, então não vem com toda essa capacidade genética que você tem, porque você não vai conseguir sobreviver aqui fora. Então, ela imprime isso pro bezerro e esse desempenho do bezerro também é influenciado por essa qualidade que ela tá aqui no período da seca, tá bom? Então, além disso, né, além do desempenho do bezerro, ela vai demorar mais para reconcepção, para emprenhar novamente, e além disso, como eu falei, o produtor gastou para atrasar o sistema de produção dentro das propriedades. Pensando em animal de engorda, esse animal vai ficar mais tempo dentro de uma propriedade, é o famoso boi sanfona que a gente fala, ele vai perder peso na seca, chega nas águas ele ganha, sendo que ele poderia passar por esse período ganhando, tá? É possível ganhar peso na seca? Sim, não como nas águas, claro, mas é possível a gente ganhar menos peso aí, no mínimo manter esse animal para não ter uma perda. Mas tendo a presença de fibra, como eu falei, um pasto de boa qualidade dentro dos padrões da seca, é possível sim através da suplementação. Então, quais são esses pré-requisitos, né, para um produtor que quer produzir na seca, né, seja na questão de cria ou seja na questão de engorda? Primeira coisa é planejamento, tá? Como eu falei, esse produtor ele tem que ter a presença de pasto, né, em volume, tá? Então, seja aí diminuindo a taxa de lotação dentro da propriedade, ele tem que abrir mão de algumas alternativas para que tenha a presença de fibra para esses animais e que isso seja viável também financeiramente. É importante lembrar que esse pasto ele vai diminuir mais rápido, porque a gente está estimulando esses animais a comerem mais através da suplementação, e esse pasto não vai brotar, né? Então, por isso que a gente também frisa bastante essa parte de taxa de lotação. Por isso que precisa ter um planejamento lá na época das águas, para quando chegar na transição e seca, esse produtor já saber o que fazer. Além disso, né, espaçamento de coxo é importante, né, porque a gente sabe aí que proteinados vão ter consumo maior. Então, para assegurar que todos esses animais eles estejam ingerindo esse suplemento, é importante que a gente trabalhe aí, dependendo do consumo desse suplemento, uma área de coxo adequada para cada cabeça. Esses animais, eles apresentam uma hierarquia, então vão ter os dominantes, vão ter os dominados, e se a gente não tiver uma área de coxo adequada, esses dominados não vão ingerir esse suplemento e a gente começa a ter lotes desuniformes, né, heterogêneos. E também a gente tem que pensar na presença de água, tá? A água também é essencial para todo o funcionamento do rumen, para funcionamento da microbiota ruminal, como a gente falou aqui, e não tendo água, esse desempenho também vai ser limitado. Quando eu falo água, também se preocupar com o espaçamento do bebedouro, né, por cabeça, para assegurar que todos esses animais eles tenham acesso também, tá? O que é importante também a gente falar quanto ao consumo, tá? Às vezes um produtor que vem de linha branca, a gente, né, dependendo do pasto, consegue aí entrar com um proteinado aí de baixo consumo. Só que se já é um produtor com uma alta tecnologia dentro da propriedade, que já vem com um proteinado no consumo legal aí durante as águas, isso não pode decair de maneira nenhuma durante a seca. Então, a indicação de cada suplemento vai depender da produção de cada um, tá? Cada caso é um caso, cada produtor tem um sistema, cada fazenda tem um tipo de pasto e as condições também são diferentes. Então, cada um a gente tem que avaliar e eu, né, tô aqui representando o departamento técnico. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente que a gente consegue ir batendo um papo aí a respeito disso. Era isso que eu tinha para falar, eu agradeço. Mais uma vez me coloco à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente.